Irã e Estados Unidos declararam que concordaram com um cessar-fogo provisório. O que estou mencionando é esta manchete aqui. Acabei de publicá-la no meu Substack. Chamo isso de vitória do cessar-fogo provisório para o Irã, porque é isso que o Irã afirma ter alcançado. Por outro lado, agora temos a confirmação dos Estados Unidos de que eles também concordam com um cessar-fogo. Isso faz parte desta notícia. Os Estados Unidos e o Irã concordaram recentemente com um cessar-fogo. E o que vem de Donald Trump é o seguinte: Trump disse que concordou com o cessar-fogo só que o Irã aceitasse reabrir o Estreito de Hormuz. O Irã apresentou uma proposta de 10 pontos que Trump considera uma base viável para a negociação. Aparentemente, esta é uma citação de Donald Trump. O que temos agora são ambos os lados basicamente dizendo: ok, tudo bem, concordamos com o cessar-fogo. Mas antes que todos fiquem otimistas demais, há preocupações muito legítimas de que isso possa ser outro truque dos Estados Unidos, uma manobra contra o Irã. Mais importante ainda, Brian Berlichik acabou de publicar um vídeo argumentando que o cessar-fogo é apenas outra armadilha para o Irã. E, naturalmente, qualquer observador sensato neste momento tem que temer que dentro de 24 horas os Estados Unidos possam estar bombardeando novamente. Mais uma reviravolta insana dos acontecimentos. Também preciso dizer que esse tipo de acordo de cessar-fogo surge menos de 12 horas depois do comentário mais desequilibrado que já li de um presidente dos Estados Unidos, em exercício ou não. Quero apenas ler isto para você. Ontem à tarde, nos Estados Unidos, mas já era noite aqui na Ásia, Donald Trump publicou o seguinte no Twitter: uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser trazida de volta. Eu não quero que isso aconteça. Provavelmente vai. No entanto, agora que temos uma mudança de regime completa e total, onde mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas prevalecem, talvez algo revolucionário e maravilhoso possa acontecer. Quem sabe, quero dizer, o fato de ele ameaçar toda a civilização do Irã com aniquilação só pode ser interpretado como uma ameaça de usar armas nucleares contra o Irã. E, na verdade, foi assim que grande parte do establishment político dos Estados Unidos entendeu. Tivemos Marjorie Taylor Greene, que tuitou que essa ameaça genocida deve ser enfrentada com a 15ª emenda, ou seja, a remoção de um presidente que não está mais apto para o cargo. Ro Khanna tuitou o mesmo. Havia muitas pessoas dizendo que esta é uma situação de tipo 60ª emenda, e elas estavam absolutamente enfurecidas, porque esse nível de ameaça simplesmente nunca havia sido feito por um presidente dos Estados Unidos. Agora, 12 horas depois, o presidente dos Estados Unidos diz que há algum tipo de acordo. O que quero enfatizar, porém, não é tanto o que os Estados Unidos estão dizendo, porque, novamente, os Estados Unidos dizem uma coisa hoje e 6 horas depois, algo completamente diferente. Mas eu gostaria de destacar o que o Irã está realmente dizendo sobre o que esse acordo significa. Felizmente, tenho um amigo iraniano próximo que me enviou a declaração do Conselho Supremo de Segurança Nacional, o que eles divulgaram dentro do Irã. Eles fizeram uma declaração que publicaram em um site chamado Tasnim News. Então, este aqui é da Tasnim News. É a declaração que eles divulgaram em Farsi. Usei o ChatGPT para traduzi-la e publiquei no meu Substack. Gostaria de ler os trechos principais. É meio longo, mas ainda assim quero passar por eles para que você possa entender para onde isso parece estar indo. É um pouco demais, mas por favor, tenha paciência. Vale a pena entender. O inimigo, em sua guerra injusta, ilegal e criminosa contra a nação iraniana, sofreu uma derrota inegável, histórica e esmora. It starts with the enemy in its unfair, unlawful, and criminal war against the Iranian nation has suffered an undeniable, historic, and crushing defeat. And I will skip a couple of
Vou pular algumas partes aqui e ir direto aos trechos principais. O Irã alcançou uma grande vitória e forçou a América criminosa a aceitar um plano de 10 pontos. Nesse plano, os Estados Unidos, em princípio, comprometeram-se a garantir a não agressão, a continuidade do controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz, a aceitação do enriquecimento, o levantamento de todas as sanções primárias e secundárias, o encerramento de todas as resoluções do Conselho de Segurança e do Conselho de Governadores, o pagamento de compensações ao Irã, a retirada das forças de combate dos Estados Unidos da região e a cessação da guerra em todas as frentes, incluindo contra a heróica resistência islâmica no Líbano. Os bravos combatentes do Islã e seus corajosos aliados no eixo da resistência decidiram ensinar a esses inimigos uma lição histórica de uma vez por todas, resolvendo criar condições em que o inimigo abandonasse para sempre qualquer pensamento de agressão contra a amada Irã e provasse plenamente a humilhação e a desonra diante da grande nação iraniana. Com essa estratégia, e contando com a unidade política e social sem precedentes que havia sido criada no país, o Irã e a resistência iniciaram uma das batalhas combinadas mais intensas da história contra os Estados Unidos e o regime sionista. Eles apertaram o cerco ao inimigo em todas as frentes de forma tão severa que não apenas nenhum dos principais objetivos do inimigo se concretizou, mas o inimigo percebeu, cerca de 10 dias após o início da guerra, que não tinha nenhuma possibilidade de vitória. Por essa razão, por meio de diversos canais e métodos, iniciaram-se esforços para contatar o Irã e solicitar um cessar-fogo. O nobre povo do Irã deve saber que, graças às lutas de seus filhos e à sua própria presença histórica no campo, o inimigo vem implorando há mais de um mês para que o Irã e a resistência interrompam seu fogo intenso. Mas as autoridades do país rejeitaram todos esses pedidos, porque desde o início foi decidido que a guerra continuaria até que os objetivos fossem alcançados, incluindo o arrependimento e o desespero do inimigo, bem como a eliminação da ameaça de longo prazo contra o país. Assim, a guerra continua até hoje, o 40º dia. O Irã também rejeitou repetidamente os prazos estabelecidos pelo presidente americano e continua a enfatizar que não atribui importância a qualquer tipo de prazo imposto pelo inimigo. Agora damos boas notícias à grande nação do Irã de que quase todos os objetivos da guerra foram alcançados e que nossos bravos filhos levaram o inimigo a uma derrota histórica, impotente e duradoura. Assim, considerando a vantagem do Irã no campo de batalha, a incapacidade do inimigo de cumprir suas ameaças apesar de todas as suas alegações e sua aceitação oficial de todas as justas exigências do povo iraniano, decidiu-se que, para finalizar os detalhes, seriam realizadas negociações em Islamabad. Em no máximo 15 dias, os detalhes da vitória do Irã no campo também seriam consolidados em negociações políticas. O Irã, ao rejeitar todos os planos apresentados pelo inimigo, elaborou um plano de 10 pontos e o apresentou ao lado americano por meio do Paquistão. Nele, o Irã enfatiza pontos fundamentais, como a passagem controlada pelo Estreito de Hormuz, a necessidade de encerrar a guerra contra todos os componentes do eixo da resistência, a retirada das forças de combate americanas de todas as bases e pontos de implantação na região, o estabelecimento de um protocolo de trânsito seguro no Estreito de Hormuz, de modo que a dominância do Irã, conforme o protocolo acordado, seja garantida, o pagamento integral dos danos ao Irã, de acordo com as avaliações, o levantamento de todas as sanções primárias e secundárias e de todas as resoluções do Conselho de Governadores e do Conselho de Segurança, a liberação de todos os fundos e ativos iranianos congelados no exterior e, por fim, a adoção de todas essas questões em uma resolução vinculante do Conselho de Segurança. Deve-se observar que a aprovação desta resolução transformaria todos esses acordos em direito internacional vinculativo e representaria uma grande vitória diplomática para a nação iraniana.
Agora, o respeitado primeiro-ministro do Paquistão informou ao Irã que, apesar de todas as suas aparentes ameaças, o lado americano aceitou esses princípios como base para as negociações e se rendeu à vontade da nação iraniana. Com base nisso, foi decidido, no mais alto nível, que o Irã participaria de negociações com o lado americano em Islamabad por 2 semanas, e unicamente com base nesses princípios. Ressalta-se que isso não significa o fim da guerra, e o Irã aceitará o fim da guerra apenas quando, tendo sido aceitos os princípios previstos no plano iraniano de 10 pontos, os detalhes também forem finalizados nas negociações. Essas negociações começarão em Islamabad na sexta-feira, dia 21, sob total desconfiança em relação ao lado americano, e o Irã reservará 2 semanas para elas. Se a rendição do inimigo no campo de batalha se transformar em uma conquista política decisiva nas negociações, então juntos celebraremos essa grande vitória histórica. Caso contrário, lado a lado no campo de batalha, continuaremos lutando até que todas as exigências da nação iraniana sejam alcançadas. Nossas mãos permanecem no gatilho e o menor erro do inimigo será respondido com força total. Sim, então acho que essa é a chave para entender o que o Irã está tentando transmitir neste momento dentro do país, a fim de explicar o que está acontecendo ao seu próprio povo. Considero algumas coisas muito importantes. Antes de tudo, o medo de Brian Berletchik de que o Irã possa baixar a guarda. Não, devo dizer, o Brian na verdade diz no vídeo que não acha que o Irã vai baixar a guarda, mas que isso é claro, uma manobra para conseguir exatamente isso. E para mim, parece muito claro que o Irã está sinalizando não. Nós desconfiamos completamente dos Estados Unidos. O que estamos fazendo aqui está simplesmente de acordo com nossa estratégia. Porque o inimigo, quero dizer, os Estados Unidos, basicamente concordou em usar o plano de 10 pontos, não o plano de 15 pontos deles, como estão tentando dizer nos Estados Unidos, quero dizer, como o presidente dos Estados Unidos está tentando apresentar, e não o plano de 15 pontos, o plano de 10 pontos do Irã, que inclui todas as suas exigências centrais e vai servir de base. No entanto, devo também destacar que mesmo nesta declaração, os iranianos são muito cuidadosos ao afirmar que esses 10 pontos não são necessariamente o que se tornará o tratado final, o tratado de paz que eles aspiram a alcançar, mas sim a base para a negociação. Portanto, os iranianos, mesmo neste momento, deixam uma certa margem de manobra quanto ao que o tratado de paz final poderá significar. Agora, voltando à crítica de Brian Berletchik, ele está dizendo que, é claro, os Estados Unidos usarão apenas este cessar-fogo e esta pausa nos combates para se reagrupar, rearmar, recarregar e então atacar novamente. E a previsão dele é que, assim como a noite segue o dia, o próximo ataque ao Irã seguirá a este. Então a questão é, por que o Irã concordaria com isso? Bem, a resposta é que isso obviamente também é do interesse do Irã neste momento, porque eles também podem se beneficiar de uma pausa nos combates e de um tempo para se reagrupar, rearmar, recarregar e simplesmente ter um descanso da destruição causada em seu país. Neste ponto, não posso especular adequadamente se a ameaça de aniquilação nuclear por Donald Trump teve ou não algum papel nisso. Mas considerando que os iranianos estão dizendo que o plano de paz de 10 pontos será a base, e considerando que Donald Trump está dizendo que o plano de paz de 10 pontos é aceitável para os Estados Unidos como base, parece-me que estamos em uma situação em que os Estados Unidos foram, na verdade, forçados, e Donald Trump foi forçado, a seguir esse caminho. Para mim, isso indica que algo aconteceu nos bastidores que tornou de alguma forma impossível, em Washington, continuar a considerar um ataque nuclear ao Irã. Isso é algo que simplesmente não sabemos neste momento. Mas uma coisa que sabemos é que até mesmo os americanos estão dizendo atualmente que o plano de 10 pontos será a base.
É claro que Donald Trump agora está tentando dizer que essa é a vitória deles. Você sabe que eles venceram, conquistaram tudo e que o Estreito de Hormuz estará aberto. Mas o Estreito de Hormuz nunca foi realmente fechado. O Irã nunca teve isso como objetivo. O novo objetivo deles agora é controlar o Estreito de Hormuz e poder cobrar das embarcações que passam por ali. Se isso realmente se tornar o resultado diplomático negociado de tudo isso, então será um desfecho bastante humilhante para a coalizão de guerra dos Estados Unidos. O Irã pode até, sob o tratado, ter permissão para cobrar das embarcações que passarem por lá, e esse parece ser o objetivo. Também quero enfatizar novamente que o Irã está sendo muito estratégico aqui. O que eles querem é um tratado. O que eles querem é uma lei internacional vinculante. E eles estão realmente exigindo uma resolução do Conselho de Segurança sobre isso, o que significa que, se quiserem obtê-la, precisam garantir que os Estados Unidos não a vetem, certo? Então, eles querem pressionar os americanos, forçá-los, mesmo dentro do Conselho de Segurança, a retirar as sanções da ONU contra eles e, em seguida, concordar em entrar nesse tratado vinculativo. O Conselho de Segurança é, claro, atualmente o mais alto tipo de órgão legislador internacional dentro do sistema que temos. Essas são exigências muito fortes. Se algo disso realmente vai se concretizar, é outra questão. Brian Berlechik prevê que os Estados Unidos nunca dirão sim a isso e que, na melhor das hipóteses, trata-se de uma estratégia para ganhar tempo. Mas, novamente, parece que os iranianos, em total desconfiança e com o dedo no gatilho, como eles mesmos dizem, veem que há algo a ganhar para eles também ao concordar com um cessar-fogo por enquanto. A outra ameaça, é claro, é que Israel poderia agir como um elemento desestabilizador. Embora o que tenhamos ouvido hoje dos israelenses seja que eles também manterão esses termos e interromperão o bombardeio ao Irã. No entanto, eles afirmam que o Líbano não faz parte disso e que a operação no Líbano continuará. E é claro, para o Irã, o Líbano e todo o eixo de resistência fazem parte integrante do acordo. Portanto, tudo isso está em terreno muito instável e pode desmoronar a qualquer momento se as pessoas voltarem a atirar. Mas pelo menos por enquanto gravamos isto na tarde de 8 de abril, nas primeiras horas da manhã de 8 de abril nos Estados Unidos, Nobale está sem you. Ainda não ouvimos falar de nenhum incidente que possa estragar tudo. Mas é claro, as chances de haver sabotagens e enganos são bastante altas. Quero apenas enfatizar novamente que os iranianos estão fazendo exigências e também garantias bastante maximalistas ao seu próprio povo, dizendo que conseguiram o acordo do inimigo para usar o plano deles como base e avançar com suas demandas. Ao mesmo tempo, eles deixam em aberto que o acordo final pode incluir pontos diferentes e que agora as negociações começarão novamente. É claro que o Irã teve experiências muito negativas com os Estados Unidos, tendo sido atacado 2 vezes durante negociações. Então, realmente não seria nenhuma surpresa se esses ataques simplesmente continuassem. Mas, por outro lado, é preciso se perguntar nesse ponto: quem os americanos atacaram e mataram que não fosse substituível, que já não fosse considerado substituível antes? Matar Ali Khamenei, o ex-líder supremo, não ajudou. Agora o filho dele é o líder supremo. Eles mataram a liderança da Guarda Revolucionária Islâmica. Chegaram até a eliminar a liderança do Conselho de Segurança do Irã. E isso também não ajudou. O próximo guarda simplesmente surgiu e começou a servir a Ali e a nação iraniana. Então o próprio sistema provou ser extremamente resiliente, mesmo que toda pessoa seja mortal. Claro, todos são, mas o sistema em si parece estável. Então os Estados Unidos estão realmente diante de uma situação em que há basicamente um suprimento infinito de novas lideranças que não cedem, que continuam seguindo a estratégia, e um exército que até no último fim de semana foi capaz de derrubar aviões militares norte-americanos.
Black Hawks, provavelmente para impedir um ataque das Forças de Operações Especiais a uma de suas instalações nucleares. Sabe, o tipo de coisa que o Irã conseguiu fazer contra os Estados Unidos. E apesar das garantias norte-americanas de que tinham controle total e completo sobre o espaço aéreo iraniano, eles ainda assim derrubaram aviões dos Estados Unidos. Quero dizer, isso deve ter realmente feito a mensagem ser compreendida. E é provavelmente por isso que o presidente dos Estados Unidos, em todos os seus tweets, bastante desequilibrados, não apenas insultando os iranianos a cada oportunidade, mas também ameaçando-os com aniquilação nuclear. Bem, algo, mesmo que ainda não tenha sido totalmente assimilado, está sendo percebido em Washington como uma grande ameaça. Registered in Washington as a major problem, and maybe if this is not a shift in E talvez, se isso não for uma mudança de tática, então pelo menos é uma nova fase, mesmo que ainda seja a mesma tática de tentar apenas se rearmar, recarregar e depois atacar novamente. O Irã aparentemente está sob a impressão de que neste momento os objetivos da guerra podem potencialmente ser alcançados em Islamabad. Acho importante lembrar Karl von Clausewitz, o famoso pensador militar alemão do século XIX, que disse que a guerra é a continuação da diplomacia por outros meios. O que, se invertermos, é claro, significa que a diplomacia é a continuação da guerra por outros meios. E para mim, o raciocínio mais provável em Teherã é que agora que os Estados Unidos realmente concordaram em usar o plano de 10 pontos, é melhor continuar a guerra na mesa de negociações em Islamabad. E se isso falhar em algum momento, você volta à guerra de combate. Então, de certo modo, o Irã não tem nada a perder ao concordar com esse acordo, ao realmente continuar as negociações. Pelo contrário, se os bombardeios pararem mesmo que por apenas alguns dias, isso já é algo que, bem, eu suponho seria bem-vindo por muita gente. E, idealmente, isso então levaria, é claro, ao que eles poderiam reivindicar como uma vitória para o futuro, certo? Quero dizer, mesmo que apenas uma boa parte desses pontos seja cumprida. O mais importante, é claro, seria os Estados Unidos concordarem e se retirarem de forma verificável do Oriente Médio, tirando suas tropas, simplesmente indo embora, arrumando as coisas e voltando para casa. Isso seria uma grande conquista para o Irã. A crítica aqui é claro que, mesmo sem essas tropas, os Estados Unidos ainda terão a capacidade de ameaçar o Irã. E isso é verdade. Quero dizer, os Estados Unidos têm mísseis balísticos de longo alcance e intercontinentais. Esses sempre serão uma ameaça. Mas, por outro lado, esses mísseis balísticos intercontinentais nunca, em nenhum cenário concebível, deixarão de existir. Portanto, eles não são realmente um dos objetivos dos iranianos. O que os iranianos querem é eliminar a capacidade imediata de projetar poder contra eles na região, os navios e os soldados. Eles querem que saiam. Curiosamente, há também a ligação do eixo de resistência com toda essa questão. E vale notar que a erradicação de Israel, ou desmantelamento do Estado sionista, como os iranianos às vezes chamam, não faz parte dos 10 pontos. Os iranianos não têm como objetivo desmantelar ou destruir Israel. Na verdade, eles nem falam muito sobre Israel, pelo menos não nesses 10 pontos. Eles estão focando de forma muito específica na capacidade dos americanos de prejudicá-los e, basicamente, em convencê-los agora. E, ao que parece, já conseguiram algum progresso com essa estratégia, a forçá-los a chegar a algum tipo de entendimento sobre como criar uma estrutura de segurança. Embora eu deva dizer que, neste momento, parece que nesses 10 pontos, garantias de segurança da Rússia e da China não estão disponíveis. Portanto, o Irã não está contando com forças externas para criar algum tipo de estrutura de segurança. Isso é bastante interessante. É muito diferente do que estamos vendo na Ucrânia, é claro, onde a Ucrânia continua dizendo que só poderá estar segura se os europeus e os americanos oferecerem garantias de segurança. Os iranianos não querem ser dependentes de forças externas.
A estratégia deles é diferente. Trata-se da capacidade de infligir dor, se dor for infligida a eles, e continuarão com essa abordagem. Eles não exigirão que a Rússia ou a China prestem qualquer tipo de serviço para eles. Tenho quase certeza de que o Irã é grato pela ajuda vinda de Pequim e de Moscou, mas não quer depender dela. E isso também está de acordo com o que já vimos antes. Todos os acordos de segurança que eles fizeram com as outras duas grandes potências foram concebidos de modo que o Irã não fizesse nenhuma promessa vinculante a elas, nem exigisse promessas vinculantes em troca. É uma estratégia de autossuficiência. A autossuficiência, é claro, sempre tem um custo. O custo é que você não pode depender apenas de si mesmo contra todas as ameaças futuras imagináveis. Embora o Irã tenha deixado bem claro que não é apenas uma ameaça. É um azarão, travando uma guerra de azarão contra uma potência muito maior. Não está lutando uma guerra simétrica, está travando uma guerra simétrica. E esse foi o ponto principal dos últimos 40 dias. Cada ponto de dor que os americanos e israelenses podem infligir ao Irã, o Irã pode responder com um tipo semelhante de dor nos Estados Unidos ou em Israel, especialmente quando se trata da economia. E eu não sei, neste momento, como os iranianos poderiam contrabalançar a ameaça de um ataque nuclear ao seu território com uma ameaça equivalente. Eu não sei o que seria. Talvez um ataque às usinas nucleares de Israel. Talvez fosse isso. Não tenho ideia. Mas uma coisa de que tenho quase certeza é que os iranianos tiveram, e ainda têm, um plano sobre o que fazer se armas nucleares fossem lançadas em seu território. E que esse plano não seria apenas destruir as usinas de dessalinização dos estados do Golfo. Porque os estados do Golfo, embora sejam importantes bases de operação para as forças dos Estados Unidos, não são os principais pontos de dor dos Estados ou de Israel. Quer dizer, ambos podem viver sem os estados do Golfo, mesmo que os estados do Golfo fossem completamente erradicados. Os Estados Unidos e Israel sobreviveriam, certo? Então a verdadeira ameaça, o cenário de ameaça real que você precisa desenvolver é um contra o território principal de Israel e o território principal dos Estados Unidos. Israel and mainland United States, and I don't know how the Iranians did that or. E eu não sei como os iranianos fizeram isso, ou qual era o raciocínio deles, o que eles podem ter comunicado secretamente aos americanos. Mas tenho quase certeza de que eles tinham um plano. Acredito que neste ponto, se o cessar-fogo se mantiver, se as negociações avançarem, e se isso realmente der frutos, então os americanos devem ter começado a acreditar que a capacidade convencional de segundo ataque do Irã ainda persistiria. E essa é a dor que eles ainda poderiam infligir, provavelmente a Israel, se fossem atingidos por uma arma nuclear. Isso ainda seria absolutamente devastador. Não sabemos o que exatamente é isso. Ted Postol, é claro, diz que é muito provável que o Irã já tenha alcançado algum tipo de dispositivo nuclear que poderia ser montado em um míssil e lançado contra Israel, que Tel Aviv ou Haifa poderiam ser erradicadas, talvez até com as armas convencionais que o Irã ainda possui. E algo desse tipo pode ter sido o nível de ameaça que convenceu o outro lado a aceitar uma concessão tão grande. Quer dizer, concordar com esses 10 pontos, torná-los a espinha dorsal, é, na verdade, uma grande concessão por parte dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos estejam apresentando isso em seu discurso interno como uma vitória deles, como se tivessem forçado os iranianos a reabrir o Estreito de Hormuz. Mas tudo bem. Tudo bem. Isso é claro, o que eles precisam dizer a si mesmos. Na ausência de rendição completa e vitória completa, ambos os lados em um conflito desse tipo precisam desenvolver cooperação, uma narrativa que possam usar e contar a si mesmos e a sua própria população. E então, no futuro, os historiadores poderão ir lá e desconstruí-la. Mas por ora, isso é realmente muito necessário.
Então, para mim, isso é na verdade um bom sinal de que ambos os lados têm algum tipo de narrativa que podem tentar moldar a sua maneira. Embora eu deva dizer que nesse momento a narrativa iraniana me parece muito mais convincente, especialmente porque eles mantiveram a capacidade de revidar. A capacidade deles de revidar e causar danos aos Estados Unidos e a Israel não desapareceu, e eles podem recorrer a isso novamente. Portanto, o fato de que agora disseram, certo, tudo bem, vamos tentar continuar a guerra por outros meios e recorrer à diplomacia, me indica que, pelo menos em sua concepção, dentro de sua estratégia, eles conseguiram dar um passo adiante e agora estão tentando explicar esse passo. Então não sei se há mais alguma coisa para abordar aqui. Acho que já passamos por tudo. Se quiser ler o texto completo, ele está no meu Substack. É pascal.lotassubstack.com. Desculpe, pascal.lotassubstack.com. Estou errando o endereço do meu próprio Substack. Ira declara vitória provisória. Vamos acompanhar o que está acontecendo. Dedos cruzados para que, de alguma forma, consigamos sair dessa confusão toda. Seria uma grande, grande conquista, considerando o quão perto chegamos ontem à noite do uso de armas nucleares. Acho que estivemos mais próximos agora do que durante toda a crise dos mísseis de Cuba. Dedos cruzados para que tenhamos nos afastado do abismo. Muito obrigado.